E fala, meus semideuses, beleza? Hoje eu vim estar trazendo para vocês o primeiro vídeo do meu canal. E pelo nome e pela minha linda camiseta, vocês já devem ter percebido que é sobre Percy Jackson. E todo o tema do canal, e eventualmente se eu for fazer mais vídeos, vai ser sobre Percy Jackson, mas isso vai depender muito da minha boa vontade. E esse primeiro vídeo vai ser um top, uma lista do melhor até o menos pior, por assim dizer, dos livros da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Pra dizer, a ver... pra dizer a verdade, foi bem difícil fazer essa lista, até porque eu gosto muito de todos os livros. E o quinto e o quarto lugar em específico foram bem difíceis, mas vocês já vão ver daqui a pouco, então sem mais enrolação, bora! Em quinto lugar, a gente tem Percy Jackson e o Mar de Monstros. Foi bem doloroso para mim colocar o Mar de Monstros em quinto lugar, mas não é que eu não goste desse livro, é que os outros são ainda melhores. Mas, em geral, as partes principais que eu mais gostei desse livro foi o Percy Porquinho da Índia, toda aquela parte com a Circe e a Annabeth, foi muito bom de assistir, ai que beleza. Foi muito bom de ler, e toda a aventura em geral deles no Mar de Monstros, o desenvolvimento dos personagens, a acrescentação do Tyson, que é um personagem muito bom. E foi também legal a gente ver que podia ter mais filhos dos Três Grandes, ou só do Poseidon, mas foi bem legal o Percy ter um irmão. Eu gostei bastante. E não tem muito o que eu falar do porquê em quinto lugar, é mais que os outros são ainda melhores. E antes de eu passar pro quarto livro, eu só quero deixar uma coisa bem clara, que é, eu não estou fazendo esse vídeo com roteiro, nem nada, eu estou gravando com a câmera do celular e no meu quarto, tá tudo bem no improviso, então vai ficar bem esculachado, não é esculachado, mas não vai ficar nada muito bom, então não sejam muito críticos na hora de assistir. Em quarto lugar, eu vou estar colocando Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. Se colocar o Mar de Monstros em quinto lugar foi difícil, colocar a Batalha do Labirinto em quarto foi mais difícil ainda, porque esse livro em específico me cativou muito. Eu tive aquele leve gosto do que seria a guerra final entre o acampamento Meio-Sangue e toda aquela equipezinha do Luke e do Cronos. Foi muito legal, a maioria dos personagens que apareceram, principalmente a nossa querida Ruivinha, Raquel Elizabeth Dari. Eu não sei se eu pronunciei o nome direito, então peço desculpas. Eu gostei muito da aparição dela, as brigas dela com a Annabeth eram muito legais. E o Percy sendo um completo lerdo, não percebendo os ciúmes, claro, da Annabeth. E ainda sobre essa personagem, eu queria dar destaque sobre a cena em que ela acerta o grande titã do tempo com uma escova de cabelo. Foi muito. Eu lembro que nessa hora eu fechei o livro, eu pensei, não, não pode ser isso. E outra cena em destaque é, obviamente, o primeiro beijo do nosso Percy com a Annabeth. Esse foi o auge desse livro para mim, e provavelmente foi o que mais dificultou eu colocar ele em quarto lugar. Mas os livros daqui para frente são os meus. Na verdade, toda essa lista foi muito difícil de fazer. Mas é isso. Em quarto lugar, Batalha do Labirinto. Em terceiro lugar, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Foi muito difícil escolher para pôr em terceiro lugar ou o Ladrão de Raios ou a Batalha do Labirinto, mas o que foi decisivo para mim foi o emocional. Obviamente, essa lista é apenas a minha opinião pessoal, e o Ladrão de Raios foi o que me introduziu a esse universo maravilhoso que o Rick Riordan construiu. Por mais que eu já tivesse visto o filme da Fox, que é uma adaptação terrível, mas isso não veio ao caso agora, ler esse livro foi uma sensação completamente diferente. É incrível, toda a mesclagem do mundo moderno com tirando aquele clichê de coisa antiga relacionada à mitologia grega, foi muito legal.
ver pela primeira vez a Annabeth, o Percy, o Grover, descobrir que o... como é o nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Eu não vou lembrar o nome. E o Sr. Kiron, que eu realmente esqueci, me desculpa, eu esqueci o nome humano dele, que o Kiron era o diretor da escola e estava sempre ao lado do Percy, foi muito legal. Toda a interação do Percy no chalé de Hermes, a descoberta dele como um filho de Poseidon. E em destaque para esse livro, uma das cenas que eu mais gostei foi o Você baba enquanto dorme. Nesse momento, o chip já estava feito e acho que a partir daquele momento todo mundo sabia que o Percy ia ficar com a Annabeth, por mais que tenha demorado, mas esse livro está em terceiro, mais pelo emocional, por me introduzir ao todo esse mundo de Percy Jackson. Em segundo lugar, nós temos Percy Jackson e a Maldição do Titã. O que dizer sobre esse livro? Ele é muito bom, foi até fácil colocar ele em segundo lugar, porque obviamente é o meu segundo livro favorito. E a partir do momento em que a Bianca morreu, eu fiquei completamente preso ao livro. Eu fiquei fissurado e no final, pode-se dizer que foi gratificante, mas a morte da Zoe foi um final bom para ela, foi um final digno de uma caçadora. E as últimas palavras dela para Artemis me fazem chorar até hoje. Deixando um pouco o drama de lado, outra coisa que me deixou muito contente foi a introdução de mais personagens. A Artemis, o Apollo, o Nico, que é um personagem maravilhoso, a própria Bianca e a Zoe, todo o conceito das caçadoras e que seriam, abre aspas, as filhas de Artemis. Aquele drama com a Talia virando caçadora. Uma coisa assim que me deixou um pouco triste foi a Annabeth não ter aparecido muito, mas acho que o final, ver toda aquela cena dela carregando o peso do mundo, compensou ela não ter aparecido tanto assim no livro. E, no geral, o final dele é muito bom. Ver toda a batalha do Atlas contra a Artemis, saber quem iria ganhar. E é muito bom esse livro, acho que foi o livro que mais me fez, foi o único livro, para dizer a verdade, que me fez derramar uma lágrima, que foi na morte da Zoe. E por conta disso, de todo o final, ele foi muito bom. E foi a partir desse livro que eu comecei a ter uma noção um pouco melhor do que seria a guerra final contra os titãs. Que eu ficava imaginando como que os semideuses, aquela galerinha do acampamento, ia enfrentar o Atlas e todos os outros titãs que na época eu não conhecia, mas foi o que me deu um pouco dessa noção do que seria a batalha final. Então, esse livro fica em segundo lugar, mas não menos importante. Pam, 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 Percy Jackson e o Último Olimpiano. Sem dúvidas, na hora que eu fui escrever, que eu fui pensar como que eu ia fazer esse vídeo, foi o livro já estava na minha cabeça que esse ia ser o primeiro lugar. Esse livro do começo ao fim, ele é pura emoção, ele não tem uma pausa para você respirar, você tem que fechar o livro e raciocinar um pouco para depois você continuar. Em específico, a partir do momento em que o Hypnos coloca todos os mortais para dormir e começa a invasão, meu amigo, não tem pausa. É briga atrás de briga, é ponte sendo derrubada, é líder do chalé de Apolo sendo morto sem a gente nem entender, é Percy lutando contra Titã. E no final ainda, quando eles sobem lá pro Olimpo e tem a batalha final do Luke barra Cronos contra o Percy, é maravilhoso. Eu particularmente não esperava aquele final, eu realmente achava que o Percy ia acertar um golpe e descobrir na sorte, ou um, por acaso do destino, ele ia descobrir qual era o calcanhar de Aquiles do Cronos. Mas eu realmente fiquei feliz. No meu ver, o Luke não se redimiu, aquilo de certa forma foi pouco, por mais que ele tenha matado o Cronos, assim por dizer.
mas ele causou muita discórdia. Então, não, eu não considero o Luke o... na verdade eu considero sim o Luke o herói, mas não é aquela coisa, assim. Ele fez a obrigação dele, ele tinha... Era o que ele tinha que fazer no mínimo, pra se redimir. Mas, em ênfase nesse livro, toda a batalha dos deuses é muito legal. A batalha dos deuses, no caso, contra o Tifão, os semideuses fazendo toda a defesa da cidade e protegendo até os mortais em certos momentos. Aquela parte em que o Hades chega com o Nico e começa a ajudar os semideuses foi muito gratificante. Sem dúvidas, o Hades é o cara mais de boa, é o menos egoísta entre os deuses. Ele só quer ficar de boa na dele. Por mais que ele tenha tentado fazer umas deixar o Percy preso, foi bem. Ele se redimiu também, sem dúvidas. E o final do livro também foi muito legal ver que o Percy ficou com a Annabeth. Foi bem gratificante aquele momento em que você fecha o livro e pensa: eu acabei Percy Jackson. Meu Deus, eu acabei Percy Jackson. O que eu vou fazer da minha vida agora? Essa que foi a minha reação quando eu terminei de ler. E não tem. É tanta coisa que eu nem consigo explicar direito, mas esse livro é muito bom. Logo no começo, a morte do Charles Beckendorf. A partir do momento em que o Charles morreu, eu já tive a impressão que ia ter mais mortes pela frente, porque se nos primeiros capítulos o Rick Riordan já matou um personagem tão legal, que era o Charles, mais pra frente ia ser só desgraça. A gente teve a morte da Silena, a morte daquele cara que tinha o tapa-olho, que eu realmente esqueci o nome dele. Se não me engano, era alguma coisa Nakamura. Posso estar muito enganado. A morte do líder do Chalé de Apollo, que eu também esqueci o nome. Mas, em contraparte, a gente teve um momento muito legal, que foi a Clarice matando o Drácon. E, nossa, aquele momento foi fantástico, foi sensacional. Eu não lembro se o Chris chegou a lutar, mas foi bem legal ver que a Clarice, ver um lado mais humano da Clarice em relação ao Chris, mas se bem que isso foi mais no labirinto de Dédalo, né? Ignora essa parte. Mas no geral, esse livro teve uma aprofundação bem legal em todos nos figurantes, nos semideuses figurantes. Aquela parte em que todos os sátiros chegam para ajudar o Percy. Eu realmente esqueci também o nome daquele outro sátiro que fazia parte do conselho, que, se eu não me engano, no livro foi dito que ele chegou com uma armadura como se viesse para salvar o dia. E depois a morte dele também foi bem... me pegou desprevenido, eu não esperava que ele ia morrer. Mas também não foi aquele negócio que me deixou abalado. E é isso, não tem muito mais. Eu poderia ficar falando por muitos minutos sobre o livro, mas. Então foi isso, pessoal. Não tem muito o que eu falar. Como eu já tinha dito, eu tô gravando com meu celular, eu não preparei nenhum roteiro, eu que tô editando tudo. Eu não sei quantos minutos esse vídeo vai ter, mas eu vou tentar deixar ele bem curto, porque ninguém vai ter paciência pra ficar ouvindo minha voz por muito tempo. E se você chegou até aqui, eu peço que, por favor, que deixe seu like, se inscreva no meu canal. Isso vai me incentivar muito a continuar trazendo mais vídeos sobre Percy. O que me incentivou a criar esse canal foi que eu fui procurar algum canal, alguma pessoa que falasse especificamente sobre Percy Jackson, e eu não encontrei ninguém, nenhum brasileiro fazendo esse tipo de tema. Então, realmente é algo que o fandom de Percy não tem. E acho que pode ser interessante. Se eu continuar fazendo vídeos, acho que pode ser um negócio bem legal. Mas, como eu já disse, é algo bem caseiro, bem casual, então não vai ser nada muito assim, mas espero de coração que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e muito obrigado por terem assistido.